Fala galera do Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Eu sou a Lauren e mais um domingo aí vim contar pra vocês tudo o que aconteceu no nosso futebol brasileiro. Então sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Girão da Rodada. E começando com tudo, eu vim falar aqui que, olha, tivemos hoje 4 jogos, fora aí as nossas lives, bastante polêmica com Palmeiras e Flamengo. Tivemos outros debates em outros dias, mas hoje a gente vai falar então sobre 4 jogos que movimentaram esse domingo. Então vamos parar de perder tempo aí. Quero saber, Lucas Henrique, conta pra mim, como foi o jogo entre Vasco e Bragantino? Foi bom? Valeu, Lauren! Olá a todos do Futebol na Veia. Eu vou falar sobre Vasco e Bragantino, que ocorreu às 11 da manhã neste domingo. Falando primeiro do primeiro tempo, o Vasco começou pressionando muito a saída de bola do Bragantino, criou algumas chances, então o jogo começou muito movimentado. Entretanto, depois da parada para a hidratação, o Bragantino voltou bem melhor, criou mais jogadas, mas teve até um pênalti que foi defendido por Fernando Miguel. Alejandro foi quem perdeu o pênalti. Ainda, os dois times mostraram muita dificuldade no último passe, na finalização, ou seja, o jogo foi muito movimentado, mas acabou não tendo grandes defesas a não ser a do pênalti por parte dos goleiros. O segundo tempo começou com 2 gols, um atrás do outro. No caso do Vasco, Juninho serviu o Vinícius, que marcou um gol com participações de garotos da base. No caso do Bragantino, Alejandro fez um ótimo pivô e serviu o Lucas Evangelista, que marcou e não deixou chances para o Fernando Miguel. No segundo tempo continuou muito aberto, com muitos erros de passe, no entanto, dos dois times. O Bragantino teve muitas chances de contra-ataque para marcar, mas acabou desperdiçando. Aí vai um pouco do mérito do Fernando Miguel, que acabou saindo como o melhor em campo, na minha opinião. Ainda o Vasco, com um empate em 1-1, fica com 18 pontos e por enquanto está em 4º lugar. Já o Bragantino vai ficando em 17º com 11 pontos. Minha participação é essa, passo agora para a Karine, que vai falar do próximo jogo do Giro. Olá amigos do Futebol na Veia, eu sou a Karine Gomes, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre o duelo entre Ceará e Goiás, esse duelo que aconteceu quase agora, né? Em relação ao Goiás, a equipe ali tá na penúltima colocação com apenas 8 pontos, enquanto que o Ceará tá ali na 12ª com 14. Então, equipes que vivem momentos diferentes na tabela, mas apresentaram um jogo bacana, foi um jogo bem interessante, né? E muitos dizem que foi até melhor que Palmeiras e Flamengo, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o duelo. Esse duelo que foi bastante interessante, né? As duas equipes nos presentearam com um jogo bastante legal, foi um jogo interessante. Em relação ao primeiro tempo, logo nos primeiros minutos, o Ceará deixou ali uma bola no travessão, no primeiro minuto, na verdade, a equipe deixou uma bola no travessão, mas logo aos 2 saiu o gol do Goiás, então que parecia que o jogo prometia, né, ser uma partida bem lá e cá, só que o que aconteceu? O Goiás, ele começou a fazer o que muitos clubes que estão nas últimas posições fazem, que é se fechar assim que faz o gol. E isso é um pouco chato porque perde a essência do futebol, né? E fica um jogo parado, mas não foi o que aconteceu porque o Ceará continuou tentando, só que faltou um pouco de sorte ali para a equipe. Então, em relação ao primeiro tempo, saiu o gol do Goiás logo aos primeiros minutos. No segundo minuto saiu o gol do Rafael Moura, então do capitão da equipe, né? Então, ficou por isso mesmo o primeiro tempo, apesar disso tudo. Foi um jogo bacana, o vovô se acendeu, assim que saiu o gol do Goiás, o Ceará se acendeu, terminou a etapa com a maior posse de bola, 68%, foram 9 escanteios ao todo, 13 a favor e 13 chutes a gols, esses a favor do Ceará. Então a equipe prova que aí que no primeiro tempo foi pra cima, tentou e faltou sorte mesmo. Em relação ao segundo tempo, o Ceará resolveu reagir, né? Parece que a sorte, enfim, a sorte bateu no time, porque no caso foi um segundo tempo mais movimentado, podemos dizer assim. O primeiro tempo já foi movimentado, mas o segundo foi bem mais, principalmente por conta dos gols. O Ceará voltou decidido a buscar o resultado no segundo tempo, o Guto mexeu na equipe,
e seguiu marcando pressão em cima do Goiás. O Charles mostrou perseverança no lance e empatou a partida. Então o gol saiu ali com o Charles, que recebeu assistência do Samuel Xavier, deixou o Tadeu para trás e empatou a partida. Desse modo, para o Goiás não servia mais, né, segurar o placar, e agora a equipe teria que ir para cima para procurar a vitória que estava conquistando ali no primeiro tempo, né? O Bruno Pacheco deu um lindo passe para o Vina, o melhor em campo até então, né? Que o Vina foi um dos melhores em campo no primeiro tempo e no segundo tempo também, né? Em relação ao Ceará. E desse modo o Goiás resolveu ir para cima, né? Teve que ir para cima, teve que ir atrás do placar. A equipe estava um pouco desorganizadinha, né? Não apresentava muita precisão em jogadas no chão, mas apresentava perigo quando as jogadas eram por cima. E foi daí que aconteceu o gol, né? Foi pelo alto. No caso, o Edilson cobrou para o David Duarte cabecear e o Fernando Praz saiu errado ali. E acabou que o Goiás acabou empatando a partida, terminando em 2-2. E assim o duelo se encerrou. Foi uma partida bastante interessante, foi uma partida legal. E com o resultado, o Vozão ficou ali na 12ª posição, né? Com 14 pontos, como eu havia dito no segundo tempo. Vai dar uma pausa no Brasileirão agora no meio da semana para disputar a final do Campeonato Cearense com o Fortaleza do Rogério Ceni. Enquanto que o Goiás fica ali com 9 pontos. Eu havia dito 8 no começo do vídeo, mas é 9 pontos, tá? Então a equipe tá ali com 9 pontos, segue no Z4, né? Lutando para não ser rebaixada. E a equipe volta a campo no próximo domingo contra o Peixe, na Serra Dourada. Bom, e é isso. Agora eu vou passar a bola para o meu colega Leonardo Abraão, que vai falar sobre um joguinho aí que aconteceu. Então é com você, Leonardo Abraão. Antes da gente falar sobre Atlético Goianiense e Botafogo com o Leonardo Abraão, eu vim interromper rapidinho para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal. Já ativa o sininho também, já deixa o like, ajuda bastante. Também vai lá em www.futebolnaveia.com.br, ajuda bastante nosso trabalho, porque lá você confere prognóstico, pós-jogo, pós-rodada, Brasileirão, campeonatos europeus. Então muita coisa você confere lá. E também, óbvio, as nossas redes sociais, @futebolnaveia.br no Instagram, @FNVBR no Twitter. Então vem com a gente, segue a gente lá. E vambora! Léo, conta pra gente, como foi a partida? Fala galera ligada aqui no Futebol na Veia. E o Atlético Goianiense segue aí a sua saga sem derrota para os cariocas no Brasileirão. A equipe já havia vencido o Flamengo, empatado com o Fluminense e vencido o Vasco, além de também ter eliminado o Fluminense na Copa do Brasil. Agora, a equipe recebeu no Estádio Olímpico o Botafogo e empatou em 1-1. Um jogo bastante movimentado, como de costume, como sempre nos jogos do Atlético, um time que tem uma proposta bastante ofensiva e também sofre bastante chutes, né? A equipe do Mancini criou algumas chances, mas foi o Botafogo que abriu o placar no finalzinho. A equipe conseguiu se defender bem, mas no finalzinho acabou cometendo um pênalti. O Vitor Luiz deu uma finalização no gol, a bola bateu na mão do zagueiro e o árbitro marcou o pênalti. O próprio Vitor Luiz foi para a cobrança e marcou, né? E o Botafogo foi para o intervalo com a vantagem. Mas não durou muito. Aos 5 minutos do segundo tempo, o Janderson fez uma boa jogada pela direita e cruzou para o Yuri, que agora é o atacante titular no lugar do Renato Kaiser, que foi para o Atlético Paranaense, e ele deixou tudo igual. A partida seguiu bastante movimentada, o Botafogo teve as melhores chances para sair com a vitória, mas o Jean fez pelo menos umas 3 grandes defesas e garantiu o empate para o Atlético. O Atlético, então, com esse ponto, segue aí na segunda parte da tabela, mas com uma vantagem para a zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento que tem a equipe do Botafogo, que está ali em antepenúltimo colocado, daí depois de mais um empate para a sua coleção. Agora ambas as equipes entram em campo no meio de semana pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, jogos atrasados. O Botafogo não havia entrado em campo na primeira rodada por conta de que o Bahia jogaria a final do seu estadual, então enfrenta o Bahia na próxima quarta-feira, e o Atlético Goianiense enfrenta o Corinthians, que na ocasião estava disputando as finais do Paulistão. Agora vamos com o Gabriel, saber tudo aí que aconteceu na partida entre Santos e Fortaleza. Uma boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre Santos e Fortaleza, que ocorreu neste domingo, dia 27, às 8h30 da noite, no estádio Urbano Caldeira, vulgo Vila Belmiro. No primeiro tempo, os 15 primeiros minutos, o jogo foi meio morno, bem estudado. Por ambas as equipes, nenhuma deu um grande ataque.
Porém, a partir daí, a equipe alvinegra começou a dominar a partida, criando bons ataques, mas nenhum em direção ao gol, mas com muita pressão. Nisso, gerou o gol aos 40 minutos do primeiro tempo, onde Marinho cruzou a bola e Madison, o lateral direito, que começou jogando hoje, desviou e marcou o gol da equipe santista. Deve-se destacar a atuação de Marinho, que foi um pouco apagada, porém ele participou do gol. No segundo tempo, a equipe santista começou muito desligada, gerando o gol do Fortaleza, do Gabriel Dias, em cruzamento do Juninho, onde houve o gol da equipe do Fortaleza. A partir daí, a equipe do Fortaleza começou a atacar mais o Santos, gerando bons chutes no gol do goleiro João Paulo. E a partir dos 30 minutos o jogo ficou muito ping-pong, onde as equipes atacavam bem, mas sem muito risco. E a equipe santista criou 2 bons momentos com Soteldo e Raniel a partir dos 35, 40 minutos do segundo tempo, porém sem êxito. E o Santos irá encarar o Goiás na próxima rodada e o Fortaleza irá enfrentar o Atlético Goianiense. O Santos irá visitar Goiás e o Fortaleza será mandante contra o Atlético Goianiense. E é isso, espero que tenham gostado. E Lauren, É isso, galera. O futebol brasileiro, ele não cansa de nos surpreender. É óbvio que não foi muito diferente de hoje. Agradeço a participação de todos os meus colegas aí. E é óbvio, lembrando, se inscrevam no nosso canal para conferir tudo que vai acontecer com o futebol brasileiro nas próximas rodadas aí. Olha, ele sempre surpreende a gente e vai continuar surpreendendo. Cola com a gente que você vai descobrir tudo o que acontece aí para movimentar o nosso querido Brasileirão e, óbvio, Libertadores, que a gente também tá fazendo debate, live e muito mais. Então vem com a gente agora mais em lives, né? Então mandem as perguntas, acompanhem, né? Você sabe, conferem aí todo o nosso calendário no nosso Instagram, no nosso Twitter. Então vem com a gente e tchau, tchau, até a próxima.